Já se passaram 6 anos desde que a Virgem Maria deu à luz um homem judeu de pele escura e oliva, pelo poder e amor de Deus. Esse homem acabou mudando o curso da história, alterando o rumo do tempo, rasgando o véu do templo. Ele foi o homem mais importante que já viveu e contou a história mais importante com sua vida, morte e ressurreição. Mas 1547 quilômetros ao norte, outro menino está nascendo. Ele não é o homem mais importante que já viveu, mas ele também acabará mudando o curso da história para sempre, não por viver a história mais importante de todos os tempos, mas por contá-la a um povo que não a merecia. Seu nome é Saulo, e com o tempo ele se tornará um dos homens mais influentes, inspiradores e divisivos do seu século, ficando atrás apenas da história que ele vive para contar. Saulo nasce em uma família em Tarso, da tribo de Benjamim. Não há dúvida de que ele foi nomeado em homenagem a um de seus ancestrais mais ilustres, o rei Saul de Gibeá, um homem dividido que, segundo a história, passou de um zeloso homem de Deus a um traidor assassino. Saulo de Tarso busca desfazer o que seu homônimo havia iniciado. Tarso, na atual Turquia, foi conquistada por Roma 70 anos antes de Saulo nascer. Embora existam muitas teorias, é provável que os avós de Saulo possuíssem terras antes de Roma colonizar essa próspera cidade. E como qualquer pessoa do primeiro século saberia, se você possuísse terras em território romano, você e seus filhos eram concedidos cidadania romana e podiam manter seus laços culturais sem repercussão. Um prêmio cobiçado com certeza. Tarso, como capital da Cilícia, era um centro de comércio, riqueza e conhecimento, e se orgulhava de ter uma das maiores universidades do mundo conhecido, rivalizando apenas com Atenas. Saulo passa os anos mais influentes de sua vida nesta movimentada cidade, e como cidadão romano, ele tinha acesso a muito do que a cidade oferecia, mas sua família era profundamente judia. Seu pai, um fazedor de tendas e fariseu, ensinou a seu filho os truques do ofício por 14 anos. Quando Saulo completa 14 anos, por volta do ano 20 depois de Cristo, seu pai provavelmente o incentivou a estudar sob a tutela de um velho amigo da família, Gamaliel. Agora, nem todos estudavam com Gamaliel. Gamaliel era um dos principais fariseus de sua época e era influente na teologia liberal do judaísmo farisaico. Ele ensinava como aplicar a lei às questões sociais contemporâneas que Jerusalém enfrentava. Ele ensinava como interpretar a lei para o uso cotidiano, tornando você mais saudável, sábio e próspero do que seus vizinhos. Uma veia teológica que teria sido atraente para a família rica de Tarso. Saulo começa seu treinamento farisaico formal. Agora, os fariseus eram uma seita de judeus de classe média no primeiro século que buscavam interpretar a lei através das questões modernas. Eles eram frequentemente considerados liberais em sua teologia e surgiram como uma reação contra o elitismo dos saduceus e escribas de sua época. Aproximadamente 10 fariseus eram selecionados para fazer parte do Conselho Supremo da Lei em Jerusalém, chamado Sinédrio. O Sinédrio detinha o maior poder em todo o judaísmo e incluía membros de cada grupo respeitado, além do sumo sacerdote. O que o Sinédrio decretava como lei tornava-se lei para todo o judaísmo, independentemente da localização. Paulo
e estuda sob a orientação de Gamaliel por cerca de 8 anos antes de retornar a Tarso para servir na sinagoga local. É então que Saulo recebe a mensagem de uma vida inteira. Apenas alguns anos depois, ele é eleito por Gamaliel para fazer parte do conselho do Sinédrio. Assim, com uma mente ansiosa e um coração empolgado, Saulo faz seu caminho de volta de Tarso para Jerusalém, para servir com todo o conhecimento e zelo que possui. No entanto, quando ele retorna à sua cidade de estudo, ele a encontra diferente de como a deixou. Ele descobre uma nova seita do judaísmo que surgiu nos últimos meses e que tomou a cidade principal de assalto. Eles seguem um homem de Nazaré, que afirmava ser o próprio Deus encarnado entre os homens, cumprindo as profecias que Saulo conhecia tão bem. Eles se autodenominam o Caminho, como se o Sinédrio não pudesse fornecer a luz para o mundo. Saulo recusa-se a chamá-los assim e os nomeia de forma desdenhosa de Nazarenos, uma nova seita de blasfemadores zelosos. Saulo começa um movimento feroz dentro do Sinédrio para combater esse novo pensamento. Ele começa a procurar e questionar os primeiros seguidores, pescadores, nada menos, pessoas comuns, sem educação, que questionam sua autoridade. Saulo e seus contemporâneos ordenam estritamente que eles não proclamem em Jerusalém que Jesus é o Messias judeu, mas os discípulos não ouvem. Assim, depois de capturar um dos seguidores do Nazareno, um homem chamado Estevão, Saulo convoca uma reunião de emergência do conselho. Mas o que sai da boca de Estevão enfurece Saulo mais do que ele pôde controlar. Jogando de lado seu manto, sem qualquer razão, Saulo pega uma pedra e a atira contra a cabeça de Estevão. O restante do Sinédrio segue seu exemplo, colocando seus mantos aos pés de Saulo, e Saulo assiste enquanto os membros do mais alto conselho de lei e ordem de Jerusalém assassinam um homem chamado Estevão. Este é o mártir que ecoou por toda a igreja, fazendo com que membros da igreja em Jerusalém, temendo por suas vidas, fugissem de volta para suas casas na Ásia Menor. Vários meses se passam enquanto o Sinédrio debate e discute a melhor forma possível de esmagar essa nova seita, um novo movimento. E ao ouvir sobre sua popularidade ao norte, eles decidem que passarão uma lei. A lei proibirá qualquer membro da família judaica que viva em Antioquia de participar do novo movimento radical, sob ameaça de prisão ou pior. E quem melhor para enviar essas cartas ao país do norte do que seu próprio Saulo de Tarso, nascido e criado lá, um homem que conhecia bem as estradas? Ele arruma suas malas e começa a perigosa caminhada de 3 dias na estrada de Jerusalém para Damasco, uma jornada que mudará o curso da vida de Saulo, uma jornada que mudará para sempre o curso da história humana. Enquanto Saulo caminha com um pequeno conselho de servos e colegas, discutindo sobre os assuntos da Torá e da vida, ele é cegado por uma luz ardente. Saulo, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mas levante-se, entre na cidade e será informado o que você deve fazer. Os homens que viajavam com ele ficaram sem palavras, ouvindo a voz, mas sem ver ninguém. Saulo se levantou do chão e, embora seus olhos estivessem abertos, ele não via nada. Então, eles o levaram pela mão e o conduziram até Damasco. E por 3 dias ele ficou sem visão e não comeu
nem bebeu. No final desses 3 dias, um homem fiel chamado Ananias, de Damasco, relutantemente impôs as mãos sobre Saulo, e através do poder do Espírito Santo, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e talvez pela primeira vez em sua vida, ele pôde ver claramente quem era Deus. Agora, embora os eventos que se seguiram sejam um tanto confusos, sabemos que por 3 anos Saulo deixou Damasco e foi para a Arábia. Embora um véu sombrio cubra os exatos insights da viagem de Saulo à Arábia, podemos supor que, enquanto esteve lá, ele estudou as Escrituras e cresceu em seu amor e entendimento por seu novo Salvador, Jesus, um homem que ele agora chamava de Cristo. É isso que as Escrituras dizem. E imediatamente, algo como escamas caiu de seus olhos, e ele recuperou a visão. Então, ele se levantou e foi batizado, e tomando o alimento, foi fortalecido. Durante alguns dias, ele esteve com os discípulos em Damasco. Não consultei imediatamente ninguém, nem fui a Jerusalém para aqueles que eram apóstolos antes de mim, mas fui para a Arábia e voltei novamente para Damasco. E imediatamente ele proclamou Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam maravilhados e diziam: Não é este o homem que causou estragos em Jerusalém entre aqueles que invocavam este mesmo nome? E não veio ele aqui para esse propósito, para levá-los amarrados aos principais sacerdotes? Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que moravam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Quando muitos dias se passaram, os judeus tramaram matá-lo, mas a trama se tornou conhecida por Saulo. Eles vigiavam os portões dia e noite para matá-lo, mas seus discípulos o levaram à noite e o desceram por uma abertura na muralha, abaixando-o em um cesto. Depois de 3 anos, ele foi a Jerusalém. Em Jerusalém, Saulo começou a consultar Pedro e Tiago por 15 dias sobre a ressurreição e sobre a vida e a pessoa de Jesus, o Cristo. Mas esta não é uma recepção calorosa para Saulo. O Sinédrio ouviu tudo o que Saulo vinha pregando, e os homens e mulheres judeus ouviram sobre todos aqueles que Saulo vinha perseguindo. Então, por medo do povo, os apóstolos acham melhor enviar Saulo de volta para sua cidade natal, Tarso. Saulo deixa Jerusalém e fica fora por 3 anos. Durante esses 3 anos, no entanto, o apóstolo Pedro tem uma revelação profundamente importante. Ele olha para os céus em um sonho e vê um lençol sendo baixado com uma variedade de animais limpos e impuros. Deus revela a Pedro o significado desse sonho, indicando que os gentios agora podem ser incluídos na salvação de Jesus Cristo. A partir dessa mensagem universalmente importante, começamos a ver o plano cósmico de Deus para a plenitude dos tempos se desdobrando nas Escrituras. Vemos que o plano de Deus para a cultura e o florescimento humanos começa e termina com a unidade através da diversidade de seu povo. No coração do reino de Deus está o movimento judaico-messiânico, homens e mulheres judeus e samaritanos que decidiram que Jesus é o Messias tão esperado. Então, vemos que gentios do primeiro século, como os de Antioquia ou Corinto, têm acesso a essa igreja. E, finalmente, vemos que gentios não do primeiro século, que são agraciados a conhecer e entender a mensagem de Jesus, são incluídos na família de Deus. Armados com essa nova revelação, Pedro e os apóstolos enviam Barnabé, um homem fiel e justo, a Antioquia para ensinar a igreja gentia, que foi estabelecida lá
após a perseguição de Estevão, a igreja em Antioquia, desprovida da cultura e dos costumes judaicos, até adota um novo nome para seu movimento, cristãos, significando pequenos cristos. No entanto, Barnabé percebe que está fora de seu elemento nesse novo ambiente. Então, ele rapidamente vai a Tarso e recruta Saulo, um homem que cresceu imerso na cultura helenística, para ajudá-lo a guiar a nova igreja. Até agora, a notícia de Jesus Cristo se espalhou principalmente através de viajantes que vieram de Jerusalém, ouviram as boas novas e voltaram para casa. No entanto, após um ano pastoreando a igreja de Antioquia, Saulo e Barnabé recebem um chamado divino para ir pregar essas boas novas de absolvição dos pecados para as cidades gentias em todo o mundo conhecido. E, se conseguirem que os locais mantenham a igreja, então a igreja crescerá em um reino global. Eles acreditam que, se conseguirem levar essa mensagem para o oeste, o reino de Deus se estenderá até mesmo à Espanha. Eles recrutam João Marcos para ajudá-los em sua missão e partem na primeira jornada missionária da igreja cristã. Comparativamente à primeira jornada missionária, é um pequeno círculo simples que vai de Antioquia para a Ásia Menor por via marítima, mas o impacto que essa primeira jornada missionária terá na formação da identidade de Saulo e da igreja cristã como um todo não pode ser subestimado. A companhia zarpa de Seleucia, uma cidade portuária em Antioquia, e navegam para Chipre. Aqui, Sérgio Paulo, um procônsul romano, se converte ao cristianismo. Saulo percebe que pode alcançar mais pessoas adotando um nome mais helenístico, como o de seu novo amigo convertido. E assim, é aqui que Saulo oficialmente se torna Paulo de Tarso. Eles deixam Chipre e seguem para Perge e Panfilha, onde enfrentam uma oposição severa, tão severa que João Marcos, temendo por sua vida, recua da missão e retorna a Jerusalém. Paulo e Barnabé continuam. Eles vão para o norte, para outra cidade chamada Antioquia, mas esta está na Psídia. Aqui, Paulo faz seu primeiro grande sermão em uma sinagoga judaica, mas após enfrentar forte oposição novamente, Paulo renuncia à pregação para o povo judeu e declara que levará as boas novas que Jesus pregou apenas para os gentios. E assim, é aqui que Saulo de Tarso oficialmente se torna Paulo, o apóstolo dos gentios. Eles se movem de Antioquia da Pisídia e seguem para o leste, para Icônio, onde novamente enfrentam forte oposição, a tal ponto que estão sob a ameaça de apedrejamento. Então, eles fogem para Listra, onde a tensão da viagem finalmente atinge o auge. Os gentios confundem Barnabé com Zeus e Paulo com Hermes encarnado, depois que os dois curam um homem aleijado em nome de Jesus. Com toda essa blasfêmia, os líderes judeus locais tentam apedrejar Paulo até a morte. Desta vez, eles quase conseguem. Arrastam Paulo para fora de Listra e fogem para Derbe, onde descansam e pregam o evangelho um pouco mais. Eles retornam pela rota norte, visitando algumas das igrejas mais amistosas em Antioquia da Pisídia, antes de finalmente chegarem a Atalia. Eles percebem que essa tarefa será a mais difícil e mais valiosa do que jamais poderiam ter imaginado. Quando Paulo e Barnabé chegam de volta a Antioquia, encontram homens da Judéia que vieram à sua igreja e têm pregado aos gentios que eles devem ser circuncidados segundo a lei de Moisés, para se tornarem cristãos. Após um intenso debate sobre essa teologia de justiça pelas obras, Paulo e Barnabé decidem levar a questão aos apóstolos em Jerusalém.
Em algum momento, entre 48 e 50 depois de Cristo, o apóstolo Tiago preside o concílio de Jerusalém, junto com Pedro, João e outros apóstolos que decidiram permanecer em Jerusalém. Uma discussão acirrada se desenrola sobre a importância da lei de Moisés para os gentios. Esta será a discussão que ecoará pelo resto do Novo Testamento. Mas, neste dia, Tiago e os apóstolos decidem a favor de Paulo, que os gentios não precisam seguir certos costumes judaicos para se tornarem seguidores de Jesus Cristo, pois a cruz de Jesus Cristo realizou tudo o que não podíamos fazer, cumprindo assim a lei. E, portanto, eles não precisam mais guardar a lei por obrigação, mas apenas por gratidão e reverência ao Deus de Israel. Cheios de entusiasmo com as boas novas, Paulo e Barnabé retornam a Antioquia e no mesmo ano decidem que farão outra jornada missionária para pregar essas boas novas aos gentios. Mas, de repente, surge um forte desentendimento entre os dois missionários, curiosamente sobre a justiça das obras de alguém, nomeadamente seu amigo João Marcos, a quem Barnabé encontrou em si mesmo para perdoar, mas Paulo não. Paulo acha que Marcos é uma responsabilidade e se recusa a ir com ele em outra jornada. Em vez disso, Paulo deixa Barnabé e segue em sua jornada missionária com Silas e um jovem chamado Timóteo. A ideia para a segunda jornada missionária é basicamente a mesma da primeira: revisitar as igrejas plantadas na primeira viagem, só que desta vez por terra, para que possam ir mais a oeste até Bitínia. Eles partem de Antioquia e visitam suas igrejas na Ásia Menor, Listra, Icônio, Antioquia, tentando entrar em Bitínia, mas por alguma força divina e amorosa são levados a Troas. E enquanto dormem em seu acampamento em Troas, Paulo de repente se vê acordado nas margens da cidade portuária e vê um homem na margem oposta, na Macedônia, chamando por ele. Paulo conclui que esta deve ser uma mensagem do Espírito de Deus. No dia seguinte, o grupo heterogêneo de revolucionários zarpa para Neápolis, uma cidade portuária no canto norte da Grécia. Aqui, seu amigo e autor Lucas se junta a eles, pois está coletando informações para um novo livro que está escrevendo. Eles caminham meio-dia ao norte de Neápolis até Filipos, e é aqui que Paulo e seus amigos são presos pela primeira vez. Nas cidades antigas, as prisões eram lugares horríveis e brutais, geralmente úmidos e com cheiro desagradável, muitas vezes buracos ou cavernas escavados bem no meio da cidade para servir de aviso aos que passavam. Mas aqueles que passaram naquela noite, enquanto Paulo estava preso, não receberam aviso algum, apenas bênção, pois das profundezas escuras daquela prisão surgiram cânticos e alegria. E quando o Espírito de Deus sacudiu as portas da prisão, o próprio carcereiro se converteu ao caminho, do qual Paulo agora era um líder. Eles saem de Filipos e chegam a Tessalônica, onde causam um tumulto tão grande que precisam fugir à noite para Bereia. De Bereia, eles partem para Atenas, uma cidade que Paulo deve ter estado ansioso para alcançar, mas não passam muito tempo lá. Ele prega seu famoso sermão no Areópago e é ridicularizado. Então, eles partem imediatamente para Corinto, onde passam 1 ano e meio. Aqui, Paulo escreve suas cartas para a igreja em Tessalônica. Após 1 ano e meio, eles deixam Corinto por mar, param em Cencreia e Éfeso, antes de finalmente voltarem para Jerusalém.
uma jornada muito mais longa, com certeza, mas uma que espalhou a mensagem do Evangelho, o perdão dos pecados, para os gentios por todo o Mediterrâneo. Mas Paulo ainda não havia acabado. Ele tinha planos para partir em uma terceira jornada missionária, que ele iniciou um ano depois, em 53 depois de Cristo. Paulo, a essa altura, tinha quase 47 anos, vivendo mais do que muitos de seus irmãos e irmãs gregos por quase 10 anos. Mas ele via que Deus lhe deu graça para viver como Cristo viveu, pregando o reino de Deus a todos que o ouvissem e sofrendo bem por sua causa. Quando seus pés deixaram sua base em Antioquia, é certo que ele não imaginava que nunca mais voltaria, mas ele não voltará, pois como ele logo escreverá, viver é Cristo e morrer é ganho. Quando ele sai de Antioquia por volta de 53 depois de Cristo, revisita todas as igrejas na Ásia Menor, e então segue diretamente para o oeste, parando em Éfeso, onde passa um total de 3 anos de trabalho intenso na igreja que ele plantou 2 anos antes. Muitas coisas acontecem nessa igreja, pois Paulo escreve suas famosas cartas aos Coríntios, exortando-os a ajudar a aliviar o fardo de uma fome em Jerusalém. Ele também envia missionários de Éfeso para Colossos e Laodiceia, igrejas as quais João, o visionário, escreverá várias décadas depois. Mas aqui Paulo realiza milagres tão incríveis e prega sermões tão impactantes, batizando pessoas na graça perdoadora de pecados de Jesus, que quando ele deixa a igreja em Éfeso, a cidade inteira explode como dinamite em um tumulto, onde um motim irrompe, lançando a cidade no caos. Paulo precisa enviar alguns de seus colaboradores de volta para acalmar a cidade. De lá, ele segue para Troade, onde seu sermão noturno faz um jovem cair de uma janela e morrer. Mas assim como a mensagem que ele está pregando, Paulo ressuscita o jovem, elevando-o às fileiras de alguns dos maiores personagens bíblicos sobre os quais podemos ler. Quando ele parte de Troade, passa pela Macedônia e Acaia, onde escreve a carta à igreja romana em sua carta à igreja da Galácia. Mas sua longa jornada de 4 anos está chegando ao fim. Paulo faz uma última parada em uma pequena cidade portuária chamada Mileto, e por razões óbvias, sem querer voltar a Éfeso, convoca os líderes da igreja Efésia até ele. Ele revela um plano que ele sabe, que eles também sabem que terminará em sua eventual prisão e morte. Ele está resolvido que é o plano do Senhor que ele vá a Jerusalém e celebre com os apóstolos um festival da Páscoa, que será a última vez que ele poderá fazê-lo com a igreja de Jerusalém. Embora o conselho efésio aconselhe contra isso, depois de muitas lágrimas e muita ansiedade, eles também aceitam que seja feita a vontade de Deus, e não a deles, permitindo que Paulo siga para sua morte. Quando Paulo chega a Jerusalém, o clima é tão tenso quanto ele previu. O Sinédrio está furioso por ele ter deixado o reduto do judaísmo e estar pregando aos gentios. E mais do que isso, eles acreditam que Paulo tem pregado para as pessoas abandonarem a lei de Moisés e desobedecerem aos mandamentos do Senhor. Insistindo que isso não é verdade, Paulo faz um voto nazireu, enquanto celebra as festas da Páscoa, mas isso não é suficiente. O povo forma um motim e prende Paulo no templo. De Jerusalém, Paulo é levado para uma cidade portuária, chamada Cesareia, mas ele não foi preso lá.
ele estava em prisão domiciliar. Ele tinha liberdade para circular pelos seus aposentos, que tinham vista para o mar Mediterrâneo. Lá, ele teria acesso a materiais de estudo, materiais de escrita e material de pregação. Ali, ele escreve seus sermões mais influentes de todos os tempos. Por volta de 60 depois de Cristo, Festo assume o conselho da Judéia, para o qual Paulo apela, enviando-o para Roma. Sua jornada para Roma não foi menos tumultuada do que suas outras viagens. Ele passou por naufrágios, tempestades, mordidas de cobra e resistência beligerante. Mas, em 61 depois de Cristo, Paulo chega a Roma e fica em prisão domiciliar por mais um ano. Mas aqui, após o merecido descanso, ele começa a trabalhar, escrevendo algumas das doutrinas mais famosas e impactantes que os cristãos em todo o mundo ainda estudam até hoje. Cartas como Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon. Ele assume o papel de pastorear a casa onde está preso, respondendo a perguntas, lidando com problemas e resolvendo alguns dos mais difíceis dilemas teológicos que enfrentavam a igreja de sua época. Após seu ano em prisão domiciliar, ele é liberado por César e enviado de volta à Macedônia. Ele passa vários meses viajando pela Macedônia e Ásia Menor, visitando, encorajando e exortando as igrejas que ajudou a plantar tantos anos antes. Ele escreve sua primeira carta a Timóteo e sua carta a Tito, mas é em 62 depois de Cristo que Nero assume como imperador de Roma. É difícil subestimar o impacto que alguém como Nero teve na igreja do primeiro século. Seu nome pode não aparecer em nossas Bíblias, mas ele certamente é mencionado. Ele queimava cristãos vivos para entretenimento e festas. Ele causou a maior parte da perseguição mencionada em cartas como Tiago e Apocalipse, e muitos estudiosos concordam que ele é a figura arquetípica da besta em Apocalipse. Sua resistência traumatizante e violenta ao cristianismo ajuda a explicar sua ausência nas Escrituras. Mas quando Roma é queimada, Nero culpa os nazarenos que surgiram em todo o seu império e ordena que Paulo, o principal líder dos gentios, seja preso por essa atrocidade. Assim, Paulo é preso pela segunda e última vez. Aqui, ele escreve 2 Timóteo, antes de ser acorrentado e decapitado por Nero, em algum momento entre 64 e 68 depois de Cristo. O dicionário cristão diz o seguinte sobre o fim da vida de Paulo: no tribunal, vestido de púrpura imperial, estava um homem que, em um mundo mau, havia alcançado a eminência de ser o pior e mais vil ser nele, um homem manchado com todos os crimes, um homem cujo ser inteiro estava tão impregnado de todo vício nomeável e inominável que corpo e alma dele eram, como alguém disse na época, nada mais do que um composto de lama e sangue. E no banco dos réus estava o melhor homem que o mundo possuía, seu cabelo branqueado pelos labores para o bem dos homens e a glória de Deus. E com isso, Paulo é morto, mas seu legado, poder e mensagem ressoam pelos corredores do cristianismo. Um homem tão impactado pela realidade de seu Messias, tão esperado, tão comovido pelo fato de que seu Messias o escolheria, trouxe a mensagem de esperança e salvação por todo o mundo conhecido aos gentios. A mensagem de que, embora todos tenham pecado e estejam destituídos da glória de Deus, a justiça de Deus está disponível por meio da fé em Jesus Cristo. Portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas nele temos redenção pelo seu sangue,
o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, no mistério que esteve oculto desde os tempos passados e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. Esse mistério é que os gentios são co-herdeiros com os judeus. Se então vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e o Deus da paz estará com vocês. Pois esse era o plano para a plenitude dos tempos, unir todas as coisas nele, as coisas no céu e as coisas na terra, graças a Deus.